Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem vai assistir gravado, né? Mas é o nosso Café com Fé, todas as segundas-feiras, às 7h30 do Brasil. Estamos começando hoje mais um episódio do nosso Café com Fé. Bom dia, Davidson, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, seu Newton. Já chegou aí o nosso convidado, gente. Então, hoje o nosso convidado é o seu Newton. Ele é um amigo que a vida me deu. Ele é um pastor, um homem abençoado, que carrega a palavra, que carrega a fé, que carrega muito de Cristo, né? Quando ele abre a boca, ele fala, a gente vê, né, o amor de Deus ali. E hoje o nosso Café com Fé vai ser com o seu Newton. Eu só vou, antes de chamar o seu Newton aqui, mandar alguns aviõezinhos para convidar as pessoas. Mandem também aí. E vamos convidar aí todos para serem abençoados com essa live. Para a gente compartilhar um pouquinho mais aí da nossa fé. Bora lá, gente. Mandem aviõezinhos aí. Tô mandando os aviõezinhos aqui e eu já vou chamar o seu Newton. Bora lá, bora lá. Bora para mais um Café com Fé. Bom dia, bom dia. Mandei aqui para alguns. Seu Newton, vou chamar o senhor. Foi o pedido aí. É isso aí, gente. Mandem aviõezinhos. Esse Instagram, ele sempre faz isso. Vira a nossa câmera, né, seu Nilton? Tem que desvirar aí. Espera um pouquinho só, já estou virando aqui, que eu estou com problema na outra câmera, né? Ah, Espera um pouquinho. não, mas é assim mesmo. O Instagram, a hora que a gente entra, ele tá sempre com a câmera virada. Mas já deu Deixa eu certo. tentar ver se eu entro aqui, quer ver? Já estou virando. Eu estou com problema nessa imagem aqui, que ela está saindo fosca. É o problema do meu celular mesmo. Ah, não, mas tá ótimo. Tá dando para ver. Bom dia. Como é que o senhor tá? É, graças a Deus em paz, né? Tem que Graças estar em a paz. Deus. Ó, um cafezinho aí, tá? Para você e para todo mundo Não, aí. eu não vou, é no copo. Bom também. Gente, eu quero apresentar o seu Newton, ó. Esse é o seu Newton Bevilacqua, né? Ele carrega com ele algo que quem o conhece admira. Eu conheci ele num grupo que chama, né, Grupo do Espírito Santo, uma comunidade. Aí agora ele também participa do QGR nosso da Suécia. E foi um presente que a vida me deu, seu Newton, senhor. Me ajudou também no momento que eu estava assim de religiosidade, que eu precisava me libertar, e Deus usou a sua vida, seu Newton. Eu sou muito grata a Deus por isso. E quero que o senhor se apresente aí, fala. Nem posso falar muito, senão eu me emociono. Mas bora lá, pode se apresentar aí. A minha vida é simples, a simplicidade. Eu sou o Newton, simplesmente o Newton, né? Nós estamos na época, né, de falar sobre identidade. Quando a gente manda se apresentar às pessoas, assim, as pessoas já falam assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Esse é o discurso das pessoas nessa última era na internet. As pessoas às vezes nem sabem o que é a imagem e semelhança de Deus. Um Deus que é espírito, então, se ele é espírito, a imagem que ele tem, o linguajar lá, às vezes as pessoas não entendem. Então, eu sou o Newton. O Newton é o nome que você carrega. A vida, a sua identidade nada mais é do que o nome que você carrega. O que eu sou é o que as pessoas dizem que eu sou. E às vezes é a imagem que eu passo para as pessoas que diz o que eu sou. Então eu sou o Newton, simplesmente o Newton. Newton significa cidade nova. Newton significa cidade nova. Interessante que meus irmãos, todos eles queriam sair para o interior. Eu fui o único que fui embora para uma cidade nova. E Newton significa isso.
Que lindo. Nossa, que lindo. Eu amei isso. Eu ouvi isso outro dia. Que o que as pessoas olham da gente, né? O que elas veem na gente é o que a gente é, o que a gente está transparecendo, né? Eu até brinquei outro dia que um rapaz foi oferecer bala para mim. Aí eu falei assim para ele. Ele falou, eu falei, quanto é? Ele falou, R$ 5. Eu falei, tá bom, eu vou te abençoar, vou comprar a bala aí, vou te abençoar. Aí ele falou assim, ao invés de 5.000, R$ 5, transfere 5.000, ele falou, né? Aí ele falou assim, você é rica. Eu falei, que bom, se é isso que você tá vendo em mim, é o que eu sou. Falei pra ele, né? E aí o senhor falou agora, o que as pessoas veem de nós é o que a gente é. Muito bom, muito interessante. Esse negócio do nome, seu Nilton, que o senhor falou. Ah, a Denilza entrou aí, bom dia. Olha, posso até falar isso. Eu depois descobri que meu nome significava dourada, né? E é por isso que eu criei a mentoria Ouro, né? Me inspirada no meu nome, né? Uma inspiração de Deus. E no livro da Denilze também, ela não sabia o significado do nome dela. Ela não gostava, ela fala. E depois que eu pesquisei e mostrei para ela, virou até um capítulo do livro dela. É muito interessante isso que o senhor falou. Gostei. Você quer. Só um segredinho. Só um segredinho. Você quer aprender um pouquinho mais? Ler a Bíblia de uma maneira gostosa? Sim. A Bíblia tem muito segredo, muito código. Pega todos os nomes bíblicos e descobre e tenta seguir uma sequência nos nomes. Você vai ver que o nome ele tem uma mensagem. Então, todos os nomes, todos eles têm a ver com a história que você está lendo. E você vai entender melhor quando você entender a mensagem. Muito bom. Muito bom que o senhor vai dando as dicas, eu estou anotando, o pessoal também anota aí, gente, que o seu Nilton traz um monte de coisa boa aí para nós. Seu Nilton, começando com o... Olha lá, a Denilze colocou, que veio da nobreza. Olha só que nome mais lindo, que significado mais lindo, e ela não gostava, seu Nilton. E aí Deus me deu uma inspiração, falei, vou pesquisar esse nome aqui. E aí falei, olha que lindo, né? Que veio da nobreza. Muito lindo. Então, começando aqui com o nosso episódio, bom dia para quem está chegando. Fé. O que significa fé para o senhor, Sonito? Qual é a mensagem mais forte que vem assim na sua cabeça de fé? Algo que o senhor vivenciou? Ou algum personagem da Bíblia? Né? O que vem na mente do senhor assim, para o senhor passar para nós a sua visão sobre fé? Fé, para mim, a melhor definição de fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu paro aí. Eu prefiro tem continuação nisso. Mas a fé é aquilo que você também vê na tua mente. Né? A fé é aquilo que você vê na tua mente. Então, Deus... Eu acho interessante ele chegar para Abraão e falar assim, Abraão, saia da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você não sabe nem se é o norte, nem o sul, e ele vai. E você acredita naquilo que Deus falou. Isso é fé. E como é que Deus fala? É possível Deus falar no nosso coração, no ouvido, assim do jeito que nós estamos conversando. É possível se ele falar. Mas a maioria das vezes ele é implantado dentro do coração. Tem muita gente hoje em dia que fala assim, Deus falou, fazer o quê? Você está falando que Deus falou, falou. E na verdade não é Deus que está falando, é o ídolo que ele criou que está falando. Isso também acontece muito. Mas quando Deus fala, é implantado dentro do coração. A Bíblia diz assim que Deus falou com ele algumas vezes. Deus falou para Abraão, Abraão, conta a areia do mar, conta os grãos de areia. E ele foi contar. Aí ele falou, sua posteridade será maior do que isso. Parece que ele repete mais na frente, mas ele não está repetindo. Quando ele está mandando apontar a areia do mar, contar a areia do mar, ele está falando sobre chão, sobre solo, sobre terra. Ele está falando da nação de Israel. Ele falou, a sua posteridade será incontável. Isso que ele está dizendo. Você vai ter uma geração. E ele não tinha filho. Outra vez ele chama para ele, sai da sua tenda agora. Olha para cima. Olha para as estrelas. Agora conta as estrelas. Ele falou assim, não dá para contar. São 300 trilhões, parece que fala. 300 trilhões de estrelas.
300 também trilhões de galáxias que provavelmente existem no universo. Como que ele vai contar isso? E ele diz, não dá. Aí ele fala assim, a sua posteridade será maior. O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele aponta para o chão, ele está falando para a nação de Israel. Quando ele fala do alto, ele está falando dos filhos espirituais. Eu sou aquele que vem do alto, que é aquele que foi enxertado. Ele está falando ali sobre a igreja que foi enxertada. Esses são os filhos espirituais que viriam depois. Então ele fala sobre... E a Bíblia diz assim que Abraão creu. Ele teve fé para acreditar naquilo. E a Bíblia diz assim, mas só no Novo Testamento que está escrito, e isso lhe foi imputado por justiça. Não é extraordinário? A gente tem vários personagens de fé. Vários personagens de fé. Para mim, um deles é Jó. Jó, o tratamento que Deus dá na nossa vida, de vez em quando a gente não entende sobre dificuldade, o tratamento, as dificuldades da vida, eles só servem para aumentar a nossa fé. A Bíblia começa falando sobre Jó, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí diz assim, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Isso está se falando aqui, o escritor está dizendo isso. Passa-se um tempo, a história agora é no céu. É o único texto na Bíblia que mostra lá no céu o que está acontecendo. Vieram apresentar-se os filhos do Senhor, Satanás estava no meio deles. O que Satanás estava fazendo lá? E quando ele apresenta perante o Senhor, o próprio Deus diz, observasse meu servo Jó. Que ele estava querendo dizer, eu tenho gente minha lá na terra. Né? Eu tenho gente minha assim. E qual é o som que a gente devia ouvir do céu? 2 lugares que a gente precisa ser famoso. E eu quero ser famoso nesses 2 lugares. Eu quero ter fama, mas muita fama. É no inferno e no céu. Tem muita gente querendo glória aqui, guardar aqui. Querendo fama aqui. Mas o lugar de fama era no céu e no inferno. E ele era conhecido tanto no céu quanto no inferno. E ele fala, observasse meu servo Jó, que significa que Satanás estava observando ele. Pois não há homem como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Outra vez, falando as mesmas características desse homem. Era um homem de fé. E aí, você conhece a história? Você sabe que ele perdeu tudo um dia só? Imagine só você recebendo a notícia. Ele perdeu toda a fortuna dele. Vinha um falando, aí o texto diz assim, estava esse ainda falando, quando de repente vem outro e fala outra notícia ruim. Vem outro falando, de repente, o homem mais rico da terra se torna um miserável e depois ele ainda se torna doente. E há um texto na Bíblia que ele diz assim, ó, e eu imagino ele com um caco todo cheio de ferida e ele coçando as feridas dele, talvez um telhado da casa que restou. E um caco, ele coçava as feridas e a pessoa chamava de bêbado e fedido na rua. Ele dizia assim, as crianças zombavam dele, o homem mais rico do mundo estava nessa situação de miséria agora. Aí ele coçava a ferida, eu imagino que ele cansava assim, porque o texto diz lá que ele diz isso. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Ele passou por tudo, e ele passou, as pessoas acusaram ele, e ele passou tudo com fé. Mas quando chega no capítulo 42 da vida dele, e é o capítulo 42, a nossa vida que vale muito. Ele diz uma frase que eu acho que ele está esperando desde o capítulo 1. Se ele dissesse no capítulo 6, resolvia o problema dele. Mas ele diz só no capítulo 42. Lá ele está dizendo isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora é contigo andar. Quer dizer, lá no capítulo 1, apesar de todo mundo falar que eu era um homem íntegro, reto, ainda era muito superficial. Com todas essas experiências, eu me tornei mais íntimo e mais profundo hoje.
eu te conheço de contigo andar. E aí o texto logo depois diz assim, mudou a sorte de Jó. Muito forte, Então, né? é isso que Deus espera da gente. Não é quando a situação está boa que a gente mostra sobre fé. É como você se comporta diante das circunstâncias. Sabe por quê? O mundo está de olho na gente. O mundo está de olho, como eu disse ali, né, no nosso nome. O que nós vamos ser chamados é no dia da dificuldade. Você só tem uma história para contar com Deus quando você tem uma luta com Deus. Olha, o seu testemunho ele é contado através daquilo que você passou. Então, se quer viver uma história com Deus, se prepare, porque você vai enfrentar o inferno. E foi isso que Jó fez. É isso que Jó fez. Muito forte isso que o senhor está falando, porque eu estava falando ontem com meu marido isso. Eu falei assim, será que, né, por exemplo, a gente está passando numa fase, né, uma situação aqui, enfim, né, e dificuldades, lutas, eu acho que a gente vai ter em qualquer período da nossa vida. Como eu, como eu sempre falo, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente sabe o que é bom e o que é ruim, né? E Deus, mais do que ninguém já sabe de tudo isso. Mas eu falo assim, será que se quando a gente tiver uma situação financeira melhor, eu estava assim falando para ele, né? A gente vai continuar fazendo o que a gente faz, por exemplo, né? Eu fiquei perguntando para mim mesma, eu estou fazendo isso para quem? É para mim ou é para o Senhor? Será? Porque eu estava falando para ele, por exemplo, do outro dia do Pablo, né? Que ele estava falando que o mais difícil é obedecer, porque ele tem uma cama de não sei quantos mil reais e tal. Só que ele levanta cedo para fazer o que Deus mandou. Tem pessoas, pastores, que falam melhor da palavra do que ele, mas ele vai lá e faz o culto de segunda-feira. Então eu fiquei assim falando pro meu marido, tá, hoje nós estamos nessa situação financeira, né? Mas será que quando a gente estiver melhor, não sei, eu falo, a gente vai continuar fazendo o que Deus manda? Eu falei, Senhor, eu quero fazer o que eu tenho que fazer por amor a Ti, por obediência ao Senhor. Esse café com fé, seu Nilton, foi Deus que colocou no meu coração. E trouxe outras pessoas assim para confirmar. Mas eu digo assim, quem está sendo mais abençoada sou eu do que quem entra aqui, né? Então, eu me emociono, porque eu falo assim, Deus sabe do que a gente precisa. Ele sabe. E quando ele te chama para algo, eu falei isso sábado. Sábado, numa reunião que teve, eu falei, quando ele chamou Jeremias, né? Que ele falou, até falei outro dia também, né? No QGR. Jeremias falou, eu sou tão criança, eu não sei, Senhor, fazer. Mas quando Deus nos chama, parece que é algo grandioso que a gente não vai dar conta, porque a gente nunca fez. Mas quem te chama vai te capacitar, né? Quem te chama vai. E aí, eu, Senhor, quem sou eu para falar da Bíblia que eu nem sei direito, né? Mas e Deus coloca no meu coração as pessoas para eu chamar, seu Nilton. E aí ele, né? Hoje foi o Senhor. E quem mais é curado sou eu. Quem mais é curado sou eu, né? Quem mais é cheia do amor de Deus e do Espírito Santo sou eu. Então, mais uma vez eu agradeço, né? Louvo e glorifico pela sua vida, porque está sendo cura para mim. Amém. Amém. Eu estava vendo, a gente fala tudo isso, eu podia falar tudo que, olha, vai ser moleza. Você se dedicou a esse café com fé? Eu não vim trazer boa notícia, não. Eu sei. Se você quer mesmo trabalhar com fé, é só na época da dificuldade. Né? Era melhor você pegar um café com açúcar, mas você quer um café com fé, a coisa é mais difícil. Realmente. Mas o que você precisa acreditar é na palavra. Tem um texto na Bíblia que Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, passemos para outra margem. Eles entram dentro do barco e eles os que estavam com Jesus ali no barco dele eram pescadores, acostumados inclusive com aquele lugar. E de repente, Jesus começa a dormir no barco.
E a Bíblia diz que veio uma tempestade que eles não estavam dando conta. E eles entram em desespero. Eles não perceberam. Às vezes, diante da situação, a gente não entende quem é que está dentro do nosso barco. Tem uma música um corinho que diz assim, ó, era pequenininha, a gente cantava na escola bíblica dominical, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai nada. O apóstolo Paulo andou de barco, e eu vou falar no barco que ele andou 3 vezes de barco, sabia? E as 3 vezes que ele andou no barco na Bíblia, as 3 vezes o barco afundou. O mar é o lugar mais baixo. E em escatologia, em tudo quanto era, o mar representa o mundo lá fora. Representa sem ser a nação de Israel. Representa o lugar mais baixo, que é o mundo. E ele estava lá no mar, andando no lugar mais baixo. E de repente a tempestade veio. Eles viram e eles entraram em desespero. E eles acordam Jesus e diz assim, até uma música assim, ó. E Jesus, ele acalma a tempestade. Eles começam, e a música diz assim, não se te dá que morramos, como podes assim dormir? E ele diz assim, olha, acalma a tempestade. E Jesus acalma a tempestade. E aí eles dizem assim, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem. O problema deles é que eles andaram com Jesus e não perceberam direito quem era Jesus. E se a promessa do Pai é que você vai chegar do outro lado, não se preocupe, apesar da situação que você está vivendo, fique na fé, acreditando que é do outro lado. O que você precisa carregar na mão? Eu tenho uma promessa na mão. O projeto que Deus entregou na minha mão é para chegar do outro lado. E eu vou carregar esse projeto na mão. Eu vou estar aqui, olha, aprenda uma coisa. Se você está fazendo algo para Deus, há uma batalha imensa sendo travada no mundo espiritual para destruir todo projeto, qualquer projeto de Deus, ele quer destruir. E aí você precisa ficar no projeto. Quantas vezes, eu não sei se você já teve isso, chegar aqui de manhã e não ter vontade de abrir a live. A dificuldade é tão grande, você vem falar de fé e você está quase sem. Por causa da dificuldade da vida. Não sei se você passou isso. Passando por dificuldade, está apanhando lá fora. E você precisa consolar pessoas a dizer assim, ó, continua firme, que nós vamos chegar no outro lado. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Sabe quem é perigoso nesse texto? Todo mundo olha para ele e vê que o inferno é perigoso, né? O perigo é a igreja. É nós que atacamos o inferno. Ele só nos contra-ataca. Porque nós, juntos, somos perigosos para o inferno. É nós que saqueamos o inferno. A igreja não sabe o poder. É a mesma coisa com um elefante amarrado numa linha. Você consegue amarrar ele se um dia você colocar choque em volta, você consegue dominar ele. Então, tem muita gente sendo dominada apenas por uma linha. Não entendeu a força que tem, por causa de Deus que tem na vida. Verdade, seu Nilton. Eu tava assim, né? Já refleti muitas vezes, porque eu tenho o dia marcado que eu falei essa frase de Jó. Eu falei, Senhor, eu quero te conhecer, de contigo andar, não só mais de falar. Foi dia 21 de novembro de 2021. Até uma data, né, engraçada. 21/11/21. E foi nesse dia. Eu me lembro, não esqueço. E eu falei, eu quero conhecer o Senhor de contigo andar. Ai, ai. Né? Como o Senhor disse, vai ficar tudo bem? Você acha que vai ficar tudo bem, né? E aí, eu lembro que às vezes o Senhor fala, né, nas reuniões que a gente está, Senhor, eu posso todas as coisas, né, no Senhor que me fortalece. Aí, o Senhor já falou isso. Lembra do que vem antes disso, né, na Bíblia.
E realmente, ontem eu tava falando assim, gente, não importa se eu tô com dinheiro, sem dinheiro, se eu tenho comida, se eu não tenho comida, né? Se eu tô gorda, se eu tô magra, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô com um amigo, se eu tô sem amigo, se meu marido tá me apoiando, se ele não tá, né? Eu posso tudo porque Deus tá comigo e eu não vou desistir. E minha fé não vai ser abalada. E eu tô assim, eu tô nessa pegada, seu Newton. Né? E como o senhor disse hoje, já tem dia, como que eu vou falar de fé, né? E a situação que eu estou vivendo, mas não importa. Eu falei, Senhor, é para o Senhor que eu estou fazendo. E eu estava ontem lendo a Bíblia com meu filho, o Salmo 139, ou 139, né? À noite antes de dormir. E eu falei, olha que coisa mais linda esse salmo. Eu falei, olha que coisa mais linda, né? E falei para ele, falei, olha, como que a gente não vai fazer as coisas para Deus, né? Se Jesus, né? Se Deus mandou o próprio, né? Próprio Filho unigênito e morreu por nós, e fez tudo por nós. Era para a gente estar no inferno, eu falei para ele. E a gente está aqui, né? Falei para ele. E ele, mãe, eu sei, eu amo Jesus e ele é uma gracinha, né? Tem 9 anos. Então eu sempre leio, sempre instruo, né? Do jeito que eu sei, pedindo orientação para Deus, né? Participando dessas reuniões. Então, eu quero dar um conselho para quem está aqui, né? Não ande sozinho. Participe desses grupos. Esses grupos não são pagos, não, tá, gente? Esse grupo, eu sempre ponho o link nos meus stories, né? Eu tenho um outro grupo de transbordar e eu coloco o link das reuniões. Então, participe, porque a gente é alimentado pela palavra, a gente é alimentado nessas reuniões, né? Deus usa as nossas vidas. E a palavra fala, onde estiver dois ou mais, ali eu estarei. Então, Jesus está aqui com a gente. Ele está aqui falando com a gente. Né? Ele está aqui, com certeza, tocando no coração de cada um de vocês e entregando o que cada um de vocês precisa nesse dia de hoje. E um dia que eu estava com muita dificuldade, eu já compartilhei com algumas pessoas, e Deus me entregou um louvor. Eu não conhecia esse louvor. Ele falou, era a mão de Deus. Sempre foi a mão de Deus. Não importa, na alegria, na tristeza, na tempestade, na bonança, Deus vai estar sempre dando a mão para a gente. Porque tudo que acontece na nossa vida é Ele que permite. Né? Assim como ele fez com o coração de Faraó, né, seu Newton? Endurecia e amolecia. É Deus. Tudo está na mão dele, tudo está no poder dele. Tudo que aconteceu com o Jó é porque Deus permitiu. Então, ele está no controle de tudo das nossas vidas. Então, o que acontece na nossa vida é porque Deus permitiu. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então, imagina o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe. Então, só confia. Né? Como o senhor Newton falou aqui, às vezes uma dificuldade que você está passando é para aumentar a tua fé, para te deixar mais forte. Né, seu Newton? Pode falar. Não, estou ouvindo você. Ah, mas Deus é maravilhoso. Ai, glória a Deus pela sua vida, senhor Newton. Senhor Newton, conta uma situação para nós assim, aonde o senhor já pregou, aonde o senhor já foi assim, de alguma pessoa, não do senhor agora, de alguma pessoa que o senhor vivenciou assim, uma fé tremenda, que viveu um milagre, algo que marcou na sua vida. Eu sei que deve ter muitas experiências, mas conta uma aí para nós. Eu sou comerciante, né? Eu Uhum. sou comerciante. E eu tive uma experiência assim, ó. Um rapaz chegou na porta, lá na loja, que já me conhecia. O rapaz é filho de crente, foi criado dentro da igreja. Ele chegou para mim e falou assim para mim, pastor, eu preciso que o senhor vá numa casa comigo. Aí eu peguei e respondi para ele assim, tá bom, marca que a gente vai, qualquer dia a gente vai lá. Ele respondeu assim, o problema é que não dá para ser outro dia, tem que ser hoje. Tá, então vamos hoje à noite. Ele falou assim, não, tem que ser agora. Eu preciso que você vá comigo agora. Mas agora eu tenho que trabalhar. E eu trabalho com graxa, eu, eu tenho uma loja. E eu falei assim, agora. Ele falou exatamente agora. Eu peguei e fui. Eu fui numa casa para orar para uma pessoa. E ele não explicou direito para mim como que era. Eu cheguei, quando eu entrei dentro daquela casa, era um condomínio. Quando eu entrei dentro do condomínio, uma mulher sentada, sem nenhum cabelo, o fim da vida da mulher. E eu sentei na frente dela, uma miséria espiritual que você via que era tremenda. E eu fui explicar para ela o plano de salvação. Foi o que eu podia fazer por ela.
E eu preguei para ela. Expliquei, os 5 passos para a salvação. Ela entendeu. E quando ela entendeu tudo isso, eu pensei assim, então eu entendi porque eu estava aqui. Aí ela disse assim para mim assim, já que agora eu já entendi tudo isso, eu quero ser batizado. Eu disse assim para ela assim, e eu respeito muito regra, sabe? O cara que me levou é de uma igreja muito severa, muito séria, tá entendendo? E como eu estava com ele, eu resolvi não desrespeitar, eu falei assim, olha, ele vai vir aqui, ele vai conversar com o pastor da igreja dele, então ele vem aqui e dá um jeito de levar a senhora para ser batizada. Então, a senhora dá 30 dias para mim, que ele vai resolver o problema. No dia seguinte já não deu mais tempo de resolver isso. Então, arrumaram uma piscina. E aí, gente, foi uma multidão de pessoas lá. E era um dia de calor, uma noite quente. Nós cantamos louvor. E nós vamos batizar aquela mulher. Mas o que me impressionou foi a atitude, o jeito. Aqui, eu não consigo explicar para você a grandeza. Quando colocamos ela dentro da piscina no colo, eu entrei dentro da piscina e o pastor, que era muito amigo meu, chegou e falou assim, pastor, eu nunca batizei ninguém. Ele era novo. Você deixa eu batizar essa pessoa? Eu falei, sim, é lógico. E nós batizamos aquela mulher. E quando nós batizamos ela saiu dando glória a Deus, cheia do Espírito Santo. Eu nunca tinha vivido uma experiência tão forte assim da presença de Deus ali como aquele dia. Nós batizamos ela. Ela saiu da piscina, assim, todas as pessoas estavam cheias de Deus aquele dia. Uma semana depois, eu fui chamado para fazer o velório dela. Mas nós levamos para cantar. E, sinceramente, velório é um lugar de tristeza. Eu nunca senti tanta alegria de fazer um velório. Sabe, parecia que eu estava numa festa. E nós batizamos aquela mulher. Nós enterramos aquela mulher. Participamos da vida dela. No último dia dela, nós sabíamos que quem veio buscar ela foi o próprio Deus que veio buscar ela. Isso é que era a atitude para mim de fé daquela mulher. Aquele para mim foi um grande exemplo de ver ela tomando decisão, entregou a vida para Jesus. Foi cheia do Espírito Santo. E depois ela morreu. Ela não teve muito tempo. Mas aqueles minutos fez com que a família, quem estivesse no velório dela, ficasse impressionada de ver a transformação. Para mim, esse foi um dos momentos de fé a qual eu vivi. Que foi Olha a importância de obedecer e de prestar atenção, né? Isso que eu falo, às vezes a gente fica falando não para a vida, eu falo muito isso, né? Diga assim, o que é mais importante do que, né? Deus fala, amar a Deus por todas as coisas, é o próximo. O Senhor amou o próximo, o Senhor entendeu, o Senhor usou empatia, o Senhor teve sensibilidade, deixou o que o Senhor estava fazendo para atender o próximo. Que coisa mais linda que é essa, né? Então, às vezes eu falo muito isso para as pessoas. Diga sim, faz. Né? Às vezes eu sofro um pouco por isso, Nilton, porque eu sou meio assim, impetuosa, né? Eu vou e faço. Quando eu vejo, às vezes eu falo, Senhor, será que eu errei? Será que eu acertei? Será que eu falei demais? Então, às vezes eu me cobro um pouco nisso. Mas eu prefiro pecar por fazer do que não fazer. Eu falo, eu vou lá e faço. Né? E olha que lindo isso, seu Nilton. Estão perguntando aqui que nunca tinha ouvido sobre miséria espiritual e 5 passos para a salvação. Dá para o senhor falar um pouquinho disso? Então, perguntando aí. O que eu chamo de miséria espiritual é quando você é escravo do diabo mesmo. O diabo que domina a sua vida. E qualquer um que vive, tem muita gente que tem muito dinheiro, né?
Eu lembro que eu fui pastor de uma comunidade muito pobre. Eu não ia, vou contar mais uma, tá? E eu lembro que eu fui pastor de uma igreja muito pobre. Eu tive uma experiência que também, eu não sei porque eu ia contar essa, em vez de contar essa que eu contei da mulher. Mas vou contar porque essa vai entender o que é miséria espiritual. Eu, eu fui convidado, eu era um pastor tradicional, tá? Uma mente tradicional. E um belo dia eu fui pregar na igreja. De repente, eu abri o texto da palavra de Deus. E imagine só, fui criado numa igreja tradicional batista. E de repente, quando eu abri a palavra de Deus, todas as pessoas que estavam ali na igreja, quando eu li o texto, sem exceção, todas as pessoas que estavam lá caíram. A gente estava cantando louvor, eu tinha costume de ler o texto da palavra de Deus, no meio do louvor, depois eu canto uma música, depois eu pregava no texto. E eu li sobre Atos, capítulo 2. E quando eu abri para mostrar o que eu penso sobre aquele texto, as pessoas que estavam ali, a maioria foram três crianças, duas crianças foram arrebatadas, mais uma mulher, as pessoas foram todas batizadas com o Espírito Santo. E nós começamos a viver um grande avivamento, assim, coisas que, olha, você vai matar isso que eu vou falar para você, você vai até ficar com raiva de mim. Dá para escrever um livro. Bora! Né? De coisas que eu vivi ali, com coisas que eu vivi ali, com grandes avivamento que foi naquele lugar. E aí tinha uma mulher que ela falou assim, pastor, e era assim, as pessoas me chamavam para ir nas casas, quando eu chegava lá, tava toda a igreja estava lá. Porque eles queriam Deus o tempo inteiro, então eles me convidaram para ir num sítio, as paredes rachadas, assim, tinha uma rachadura desse tamanho na parede, uma pobreza, uma miséria. A mulher grávida tinha 4 filhos, mas ela foi cheia do Espírito Santo. Mas ela tinha uma alegria tão grande, mas tão grande, mas tão grande. E eu fui orar na casa dela, e Deus cheio, ali cheio de Deus. No dia seguinte, me chamaram para orar numa casa que também estava acontecendo a mesma coincidência, a mesma coisa. No dia seguinte ou dia antes, acho que foi um dia antes. Aí eu fui numa casa, num apartamento chique. A mulher cheia de dinheiro, grávida também. E o casal estava brigando, já se separaram. Era tanta reclamação, era tanta murmuração. Havia uma miséria tão grande espiritual naquela casa. Isso que é miséria espiritual. Porque naquela casa, essa casa, faltava Deus. A outra que não tinha nada, não tinha dinheiro. Mas eles tinham tanta alegria porque tinham Deus. Isso que eu chamo de miséria espiritual. É a falta de Deus na vida. Que não consegue ver nada de bom. Eles não conseguem, inclusive, ter alegria que você só encontra em Jesus Cristo. Isso é miséria espiritual. Os 5 passos de plano de salvação, entra lá no meu grupo, no meu Instagram. Eu vou colocar uma mãozinha lá que você vai entender quais são os 5 passos do plano de salvação. É uma maneira, inclusive, que eu desde pequeno eu aprendi com a minha mãe como pregar os 5 passos do plano de salvação. Existem 2 maneiras, né? E isso eu vou deixar para você aprender lá. Isso aí! É isso aí mesmo. Esses são os 5 passos do plano de salvação. Aí, ó. Essa mãozinha. Quem quer, printa aí. Aí, ó. Quem quer aprender, são esses aí, os 5 passos do plano de salvação. Ó, vamos lá, deixa eu ler aqui, ó. Deus me ama, isso você precisa entender. Sou pecador. Cristo morreu por mim. Eu o recebo, né? Eu prefiro a palavra recebo do que eu aceito. E estou salvo. É essa garantia. Você vive com essa garantia a partir daí. Essa garantia da salvação. Tem muita gente que fica o resto da vida assim, se Deus quiser, não. É que realmente Deus quer, mas o que ele está querendo dizer quando Deus quiser, ele está dizendo assim, eu não tenho convicção. Você passa a ter essa certeza de que vai morar um dia com Deus. Tá bom? Esses são os 5 passos do plano de salvação. A gente um dia pode falar sobre isso.
É verdade. Não, é que eu tô lendo os comentários aqui, ó. Estão falando, bora, Flávia Pocionito escrever o livro. Ó, eu pus ele no meu grupo, ele não escreveu ainda porque tá faltando a parte dele. A minha parte eu fiz, né, Sonito? Agora precisa ele escrever. Miséria espiritual é estar sem um Deus no seu coração. Miséria espiritual é estar sem Deus na vida. Vamos Tem ensinar. um que escreveu aí, ó. Tem um que escreveu assim, amo ensinar as crianças, quer ver que ele escreveu aqui, ó. Amo ensinar as crianças usando o plano de salvação. Aí ele tem que usar uma musiquinha, que é também os 5 planos de salvação, de uma outra forma. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E disse em suas palavras, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. É a mesma coisa dos 5 planos de salvação, só que aí cada um deles você usa cores. Tem um livrinho chamado, vocês podem pesquisar por aí, a história do livro sem palavra. O livrinho sem palavra. É tão infantil, é tão simples o plano para a salvação, que ele é para criança. É tão simples que qualquer criança entende. Uau. Entendeu? Nossa, Nilton, é tão simples, né? As coisas de Deus são tão simples que às vezes a gente complica. E eu falo de tudo na nossa vida. Ontem eu estava vendo umas aulas, eu estava estudando, né? E aí, assim, a gente começa a ouvir, eu falo com meu marido, né? A gente conversa bastante, graças a Deus, hoje, né? Tem muito diálogo, e a gente fala, gente, é mais do mesmo, a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Já sabe o que é o correto, já sabe que é agradecer, que é Deus em primeiro lugar, que é fazer a vontade dele, que as demais coisas vão acontecer. E com que sentido que a gente está fazendo, né? Era isso que eu estava falando com ele ontem. Né? A gente está fazendo para Deus ou para nós, para o nosso ego? Para Deus ou para os homens, né? E não importa, vai passar dificuldade? Vai. Ou não vai? Vai. Né? Então, ter esse entendimento, né, de que é Cristo, Ele é o alvo. E eu falando ontem pro meu filho, ensinando, né, sobre a flecha, né, que os filhos são como flecha. Eu não lembro o que falava ali no Salmo 139, e que aí eu falei, né, olha, Deus usa a mamãe só para trazer o filho, mas você é de Deus, eu falei para ele, né? Você não é meu. Deus me deu você só para eu te instruir, né, aqui nessa terra, mas você é de Deus, é a Ele que você tem que, né, prestar louvor, é Ele que você tem que amar em primeiro lugar, falando, né, isso para ele. E eu falei, os filhos são como flecha, ó. A gente puxa a flecha para trás, ó, eu trago você para perto, te ensino aqui, ó, o que eu tenho aqui, a minha bagagem, né, que é a minha bagagem, é o que eu vivi já. Te ensino e depois eu te lanço para o alvo. Né? Qual que é o alvo? Jesus, mãe, Jesus. Né? E tão lindo, Sônia, deixa eu compartilhar com o pessoal, não sei se o pessoal já viu, ou quem não me conhece aí, né, que está aí na live. Outro dia, faz uns 2 meses, Deus deu um sonho para ele. Né? E ele é uma gracinha, ele gosta, ele fala de Deus, né, eu sempre estou explicando a palavra para ele. E aí ele teve um sonho e ele veio me acordar chorando, era 2 horas da manhã. Chorando, emocionado, assim, achei tão lindo, 9 anos, né? Meu Deus, eu não tive isso, né, quando era criança, Senhor. E aí ele falou, mãe, eu tive um sonho com Jesus, eu tive um sonho, tinha a gente estava tudo num lugar assim, tava o meu vô, né? E ele falou assim, e aí do céu, a me arrepia, apareceu assim uma escada, bem na minha frente, dourada e uma luz, e Deus estava lá me esperando. Olha que lindo, né? E emocionada que ele teve essa experiência. Eu falei, gente, que coisa linda, né? E acho que não tem prazer maior. Não tem prazer maior. Outro dia eu vi também num vídeo, seu Nilton, um vídeo de Deus, era um depoimento, e o cara escreveu assim, era um homem, né? E ele falou assim, já usei droga até ter overdose, já bebi até ter coma alcoólico, já transei com prostituta. Ele falou, mas nunca tive prazer maior do que ter esse relacionamento, essa experiência com Deus. Isso é o maior prazer. Se eu soubesse disso antes, eu não tinha feito nada disso. E é isso, né? Isso que é o tchan da coisa, né? Isso que é o maior gozo, né, seu Nilton? Interessante. E é isso mesmo. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui, ó. 5 passos. Deus me ama, eu sou pecador. Estão aprendendo. Cristo morreu por mim, eu aceito, estou salvo. Ó, a Branca tá aprendendo com o professor aqui, seu Nilton. Seu Nilton é uma bênção, hein, gente? Deus nos empresta os
filhos. Obrigado, vou transbordar no meu QGR. Gratidão. Ah, aí, ó. Muito bom. Livro Chama segundo. eu para o QGR. Eu vou dizer uma Ô, coisa. Eu vou dizer, Nilton, ó, chama eu para os chama QGR. isso. Eu vou ser Tá uma aí, coisa. Eu vou gente. falar uma... Convido o seu Nilton para fazer live, para pregar nos QGR, que ele é um abençoado. Ó, seu Nilton, por falar em fé, né? Livro que a gente está falando, Bíblia. O senhor indica algum livro, assim, para o pessoal aqui que está ouvindo a gente, e também alguma Bíblia para quem queira aprender mais sobre a palavra? Indica aí para nós. Ó, se for para mim, para indicar um livro para mim, assim, de cabeceira, que eu indico para todo mundo, falando sobre, realmente, fala sobre fé também. É um livro chamado Samuel Morris. Samuel Morris. É um livro baratinho, você encontra em qualquer lugar na internet, chamado Samuel Morris. Você vai ler, você vai começar a desejar o Espírito Santo. Esse é um livro que eu indico. Samuel Morris. Você vai começar a desejar assim como ele desejava. É a história de um africano, menino que teve uma experiência com Deus na África e viaja da África até a América, de carona, de tudo quanto é jeito, para conseguir encontrar um professor que falasse para ele sobre o Espírito Santo. Mas ele mesmo não sabia que estava tão cheio do Espírito Santo. Ele entrou dentro do navio, o navio se converte, aí vai indo, você vai amar de ler essa história. A história de Samuel Morris. Isso vai despertar em você sobre a ação do Espírito Santo. A Bíblia que eu estava vendo esses dias atrás, todo mundo fala sobre a King James, né? A Bíblia mas a melhor mesmo é a Genebra. Mais parecida com a Genebra, a Bíblia de Genebra. Eu indico Libra para você, para estudo, gente. Se você encontrar a Bíblia Shed, essa de estudo, ela é extraordinária. A Bíblia Shed, melhor ainda é a mais antiga dele, que é a Vida Nova. Bíblia Vida Nova, que mudou para o nome para Shed. Essas Bíblias que eu recomendo dar uma lida nela. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu sou apaixonado pela leitura. Sou apaixonado pelas escrituras. É. Eu ia tenho. falar? Estava a pergunta na ponta da língua. Do QGR. Não, aqui alguém escreveu aqui. Ah, tá, lembrei. É de uma experiência que eu tive, seu Nilton, quero falar. Que às vezes já ouvi pessoas falando, porque tem coisa que não é bom. Ah, tá no grupo que eu tava, lembrei, sábado. A moça ficou falando assim, o TikTok não é bom, TikTok não é de Deus. A moça falou assim, que estava ensinando os sobrinhos dela. E aí eu falei assim, olha, então, se você está falando que o TikTok não é de Deus, muitas coisas não é de Deus. A internet, então, não é de Deus, né? Google, YouTube, Instagram. Falei, isso depende dos olhos que a gente vê, né? Se a gente for consumir conteúdo ruim, né? No mesmo lugar que tem ruim, tem bom. É a gente que tem que fazer, né, essa separação. Falei para ela. Mas eu falei, a internet é tão boa que nos permite se conectar, né? A Rofina aí da Suécia, tá? A Fernanda aí de Moçambique. Né? Então a gente se conecta com pessoas do mundo inteiro. E se não fosse a internet, a gente não teria isso. E eu quero falar de uma experiência aqui para quem está aqui na live, que eu tive, participei de muitas ceias na minha vida, tá, gente? Muita ceia. A ceia mais poderosa que eu senti a presença de Deus foi uma ceia que o seu Nilton ministrou, que foi online. Então, quem que explica isso? Quem que explica isso? Não tem explicação. Então, não importa, isso aqui é só uma câmera, a gente tá se vendo aqui, ó, mas o que conecta é o coração, é a tua energia, né? É o que você crê, né? E você traz isso para você traz essas coisas boas. Então, se os seus olhos forem bons, né, todo o teu corpo terá luz, né? E assim como você se imagina na sua alma, assim você é. Então, imagine coisas boas, né? Deus tem pensamentos bons a seu respeito, é isso que Ele quer. Então, aproveita, né? Essas lives que a gente faz, o que a gente tá sempre aí, né, transbordando, o seu Nilton nos QGEs, a gente nas lives, a gente faz por amor a Deus, por amor à palavra, não dizer que a gente é o melhor, é bom, é isso, não. É que Deus nos usa, Ele é bom, né, seu Nilton? Ele que é bom. Eu acho melhor a gente mudar a maneira de pensar sobre a vida. Eu sempre falo sobre isso.
Eu penso assim, a internet, ela é do diabo? Ou ela é assim, realmente, tudo isso, o TikTok é do diabo, então eu vou lá, para imperar o reino de Deus onde o diabo pensa que está. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando você descobre que o ambiente é do inferno, gente, você foi escolhido. Se você teve essa percepção para estar lá. Lá é o teu lugar. Já que a internet, ela é instrumento da mão do diabo, nós vamos tirar dele. O diabo não vai ficar com nada. Se eu souber que é na mão do diabo, é de lá que eu vou. Então, se você tem é no bar, você acha que o bar é do diabo, e realmente é. Eu já cheguei a ficar na porta do bar para evangelizar e conversar com as pessoas na porta do bar e fazer amizade com o pessoal do bar. Tá entendendo? Eu lembro que um rapaz chegou assim na porta do bar, falou assim para mim: eu nunca li a Bíblia, não. Ele falou: vou te dar um Novo Testamento. Peguei e dei para ele. Uns 15 dias depois, ele falou assim para mim: eu tô lendo, viu, cara? Encontrou com eu na rua. Ele falou assim para mim assim: aquele tal de Judas é um... E falou um palavrão. Eu falei: realmente ele é isso. Mas Jesus não é isso. Jesus podia ter perdoado a história dele. E aí é o motivo para a gente poder pregar o evangelho. Você sabe que aquele lugar é do inferno, gente? Então é para você estar lá, gente, para transformar aquele lugar. É isso que nós estamos aqui na internet para isso. É do inferno? Você pensa que é desse jeito? Então estou aqui para ser o bênção na mão do Senhor, onde a gente vê. Entendeu? Um escreveu que os bons precisam se posicionar. E a gente precisa se posicionar. Entendeu? Verdade, senhor. Então vamos encarar, é do diabo mesmo. Então vamos encarar assim: opa, já tem um lugar para mim. É lá mesmo, é meu lugar. Se eu descobrir que é ali que eu tô. É verdade. É verdade. Tem essa coragem, né? E Deus fala pra É? gente, né? Não temas, eu sou contigo. Então, esses dias, seu Newton, a gente participou de uma festa, a gente fez tipo um arraiá, mas não é arraiá, né? Como é que é? Comidas típicas. E a gente se reuniu, o pessoal do QGR. E aí surgiu uma polêmica, né? Ah, porque é festa pagã, ah, porque não sei o quê, ah, nananã. Eu penso assim, não sei se eu tô errada, é polêmico, né? Mas se a gente está fazendo, não estou fazendo pensando em São João, não estou fazendo pensando em. Né? A gente estava ali para se reunir, era um momento do pessoal do QGR, né? Tinha ali as comidas típicas, a gente conversou, brincou, louvou, né? Fez uma roda ali, fez oração, então a gente estava ali. Enfim, esse é um assunto. E outro assunto é que aí uma pessoa, né, está fazendo uma mentoria com uma outra pessoa, e essa pessoa que está mentorando, ele falou assim: se você não começar a usar o seu Instagram, porque ele é do bem, né? Para começar a falar coisas boas, para transbordar, você não é mais meu mentorado, falou para ele. E aí ele falou assim: nossa, vou ter que começar a falar. E uma outra pessoa sugeriu para ele, um amigo: por que você não começa a falar de Deus, da Bíblia? Você fala tão bem, eu gosto de te ouvir, eu entendo quando você fala. Aí olha só a cabeça dele, ele falou assim: não, eu não tenho teologia, como é que eu vou falar de Deus, da Bíblia? Eu não tenho teologia, e se eu falar alguma coisa errada, né? Aí, assim, claro que a gente não vai falar besteira, né, Sonita? Eu penso assim, mas eu sempre peço antes de começar, né? As lives, ou quando eu vou até mentorar alguém, alguma pessoa, Senhor, me guia, porque eu não sou capaz, eu não sei o que eu tenho que falar, mas o Senhor vai falar no meu coração, né? E estar sensível a isso. E como aqui, eu tô falando algo assim grandioso, não, eu tô falando o que eu sei, né? O seu Newton é um abençoado de Deus que sabe muito mais da palavra, já leu a Bíblia várias vezes, eu não, né? Mas, assim, é isso, é trazer o ambiente. Então, usar o que você tem, lutar com as armas que você tem, fazer o melhor que você pode, como que você tem. Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho meu Instagram, né? Eu já tenho aí os seguidores. Não, vou fazer então, Senhor, Café com Fé. Vou trazer pessoas aí para falar do Senhor. Então, é isso, né? E Deus vai nos usar. Porque Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, Deus vai te capacitar para fazer o que Ele te chamou para fazer. Né, seu Nilton? Não pode ter covardia, né? Igual eu tô falando aqui. Não pode ter covardia. Como é que é? Muita hipocrisia, covardia que alargou a religiosidade. Seria Onde... melhor. Seria melhor, né? Se você, por exemplo, fizesse, por exemplo, 20 anos de teologia, lesse a Bíblia 40 vezes, tá entendendo? Estudasse latim, hebraico, aramaico, tá? Mas se você esperar para fazer tudo isso, você nunca vai fazer nada. Então, usa o que você tem, gente.
Não, a ideia de se aperfeiçoar, gente, é interessantíssima. Então, toda vez que você puder, estude bastante a palavra de Deus, leia, melhora. Agora, se você fizer isso, ler a Bíblia 40 vezes, estudar 40 anos de teologia, fazer tudo isso, numa vez você vai falar besteira. Não adianta. A Bíblia é tão cheia, ela é tão completa, gente, é tão cheia de coisa, que não adianta você reconhecer uma coisa. Você nunca vai saber tudo. O que vai acontecer com tudo isso? A possibilidade de você se tornar um soberbo. Enquanto mais você estudar, você ser o dono da verdade, aí você se torna perigoso. Você tem que ter a sensibilidade de, apesar de tudo, não ser dono da verdade. Porque a verdade não é um fato. A verdade é uma pessoa. E a verdade está em Jesus Cristo. Então, se a verdade é uma pessoa, gente, estude e procure a humildade. Tem gente que é tão humilde que tem orgulho de ser humilde. Mas precisa ser humilde de verdade. Reconhecer que está tudo depositado em Jesus Cristo. Esses dias atrás fui fazer uma visita. Aí, normalmente sou eu que vou falar. E a pior coisa que existe é levar pessoas para você ir com você que é leigo, viu, gente? Sabe por quê? Porque a pessoa às vezes quer falar na tua frente. E eu fui fazer uma visita e a Bíblia diz que vai em dois. E quando você estiver falando, vou ensinar uma coisa para vocês. Fique quieto, gente. Se um começar a falar, fique quieto. E eu gosto de falar, gente. Eu gosto de falar de Deus. E eu fui numa casa, gente, que era um problema muito sério para resolver. E eu levei a minha mulher. E eu abri o texto, li a palavra de Deus, na hora que eu fui orar, mas na hora de conversar, eu não pude falar uma palavra, porque toda a palavra estava com a minha esposa. E você precisa calar a boca e reconhecer, gente, que às vezes não é você, às vezes é o próximo. E você quer ser usado por Deus, mas Deus não vai te usar, vai usar outro, né? Então a gente tem hora da gente falar e tem hora da gente calar. E reconhecer quando você não é o dono da verdade. Jesus é a verdade. Nossa, seu Nilton, essa aí é pra mim. Deus é tão lindo, né? Aí você. Ah, abre o café com fé. Ah, você acha que é sobre a Flávia? Cala sua boca, Flávia. É sobre eu, Deus tá falando. É sobre a minha palavra, é sobre as pessoas que eu vou trazer. Por que eu falei pro senhor no começo? Quem tá mais sendo alimentada sou eu. Ah, acho que Deus vai me usar para fazer alguma coisa. Não, fica quietinha aí. Seja humilde. Fica na sua aí. E Deus, eu cuido de tudo, minha filha. Só de sim. E aí eu falei, tá bom, amém. Então, é o tratamento de Deus, é tão maravilhoso, né? É tão bom apanhar de Deus, não é, seu Nilton? Demais. A Renata Fossa escreveu assim, ó: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você entendeu aí 3, né? Mas tá errado aí, gente. Ó, lembre-se que o texto diz assim, ó: eu sou. Eu sou. Ele tá falando do eu sou, lá no começo. O versículo não é Jesus ali, né? Mas ela tá. Então, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 4 vezes ele mostrando quem ele é. Mas quando ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você vai estudar o tabernáculo, você primeiro passa pela uma porta, a primeira porta chama eu sou. Sabia disso? Passa para o segundo ponto, você faz o sacrifício depois, mais para frente, o caminho, e lá no Santo dos Santos era chamado de vida. O caminho, a verdade e a vida. Ele está apontando que ele é o tabernáculo de Deus. Que lindo. Não dá vontade de terminar a live, não, seu Nilton. Vai falando mais, que tá bom demais, né, gente? Faz pergunta aí, gente, pro seu Nilton. Ah, seu Nilton, muito bom falar de Deus. Nós já estamos falando há 1 hora. Bom, eu quero, seu Nilton, que o senhor finalize aí com o que o senhor deseja mais acrescentar, falar. Gente, quem não segue seu Nilton, segue aí, tá bom?
Pode chamar ele no direct que ele responde. Quando eu tava aí numas fases aí que eu tava perdida, Deus usou a vida dele, eu só enchi o saco dele. Mas, seu Nilton, isso. Mas, seu Nilton. Ele, ô, minha filha, onde você tava era uma seita, meu amor. Jesus, né? Que é a verdade, né? Ele, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, é isso. Mas, seu Nilton, eu quero dizer, né, que o senhor é uma bênção para nós, né? Deus te abençoe, continue te usando poderosamente. A gente sabe que é Ele na sua vida, né? E pode finalizar com o que o senhor quiser aí, né? Com uma palavra, com uma oração, como o senhor sentir, tá bom? Como você fala de fé aqui, eu vou te contar uma história sobre fé, pode? Claro, com certeza. Você sabe que eu fui chamado para ser pastor, sabe como? Você já conta? Não. Acho que não. Ah, Fala aí, se A você gente, falou. a gente frequentava uma igreja pequenininha, sabe? Só que minha avó frequentava uma outra igreja e minha avó ia ser homenageada na igreja como a mulher mais velha. Ela tinha 16 filhos. Minha avó teve 16 filhos. Ela casou com um ex-escravo. Meu avô era escravo. Ele nasceu em 1882, criança ainda, e a escravidão veio, a libertação veio em 1888. Eu sou o neto mais novo dela. E minha avó ia ser homenageada, eu era criança ainda. E meu pai estava lá na igreja, eu sentei, ele deu um pedaço de papel e deu para me desenhar, eu fiquei desenhando. Eu tinha 7 anos, de 6 para 7 anos. E o pastor começou a pregar. Aquele dia, eu entendi que eu precisava de Jesus. E eu não chorava. Hoje eu choro na frente de todo mundo. Naquela época eu não chorava na frente de ninguém. Eu entrei para dentro do banheiro e fui chorar. E sabia que Deus tinha colocado na minha mão. E tinha falado que um dia eu iria ser pastor. Gente, demorou muitos anos para mim ser pastor. Quando eu tinha mais ou menos 30 anos, eu fui ser pastor de uma igreja. Me mandaram para uma comunidade, gente, que era um vilarejo. Fiquei 8 meses, assim, quando chegou o primeiro dia, assim, gente, veio ônibus para me ajudar, eu aluguei um salão, e era um vilarejo onde tinha só 2 ruas aqui, 2 aqui. Aqui no interior, aqui, gente, tem uns vilarejos. Eu sou era de um vilarejo. E eu pensei assim, eu vou conseguir montar uma igreja aqui com umas 20, 30 pessoas, e a promessa é que eu fosse embora de lá, porque queria mandar eu para outra igreja em 8 meses. E eu fiquei 8 meses. No primeiro dia, gente, tinha umas 300 pessoas lá, lotado. E eu estudei bastante. Eu pensei assim, Deus, eu era aquele cara soberbo que sabia de tudo. Vai lotar esse lugar. No primeiro dia não entrou ninguém. No primeiro dia tinha 300 pessoas na inauguração, foi todo mundo de todas as igrejas. No dia seguinte, gente, não tinha ninguém. Eu fiquei 8 meses pregando para as paredes. E nesses 8 meses que eu fiquei pregando para as paredes, um dia entra uma mulher, bêbada. Ela se converteu, ela começou a ir na igreja bêbada. E ela ia todo domingo, todo sábado e domingo, ela estava lá bêbada. Um dia ela chegou para mim, eu preguei, ela bêbada, ela falou assim, é a última vez que você veio bêbada. Chorou muito, entregou a vida para Jesus, e ela disse assim, pastor, tem uma pessoa que quer querendo vir, o senhor não vai buscar? Vou. Eu comecei a buscar gente. Eu sei que rapidinho, gente, depois de 8 meses, essa mulher me trouxe mais de 40 pessoas dentro da igreja. Nenhum deles, era tudo amigo dela. Se ela não valia nada, você imagina quem é que começou a frequentar a igreja. O lixo que foi. Um belo dia a gente teve uma experiência lá que eu contei agora, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Ela também. E um dia ela chega para mim e fala assim, pastor, você sabe que eu sou casada? Eu tenho 5 filhos, mas eu tenho um problema sério. E eu gosto mesmo de mulher. Eu tô largando meu marido e tô indo embora com outra. Eu fui atrás dela e eu não deixei ela ir.
Eu ajudei ela a se recuperar nesse problema que ela tinha. Hoje ela é uma diaconisa, assim, fora do comum, só para ser. A história dela é uma outra história fora do comum. O bêbado da esquina se converteu, foi muita gente se convertendo. Mas nessa, gente, eu tive que dedicar minha vida toda, eu sou comerciante. Estão me ouvindo? Tinha Tá me travado. ouvindo? A internet ou a sua? A minha internet tá meio ruim. Melhorou agora, né? Melhorou. Voltou. E eu perdi tudo. Fiquei numa situação financeira assim fora do comum. E quando eu perdi tudo, um dia eu cheguei dentro da minha casa, eu não tinha o que comer. E eu não reclamava para ninguém, a não ser pro Senhor. Você já chegou dentro da tua casa com 2 filhos e não tem o que comer? Não, graças E a Deus. eles cortaram, eu não tinha aquele dia, eu tinha comida para aquele dia só. Tinha acabado o botijão de gás. Eu, eu vim almoçar, eu tinha um funcionário ainda. Não tinha dinheiro para mandar ele embora. Eu não tinha mais comida, não tinha mais compra. E tinham cortado a minha luz. E eu fui para, sabe o que eu fui na minha loja? E eu fui chorar. Eu fui fazer a única coisa que eu podia fazer. Mandei o funcionário meu almoçar. Eu sentei no banco que eu tenho lá. Fiquei sozinho na minha loja. Eu sentei para chorar. Não entrava mais ninguém na loja. E quando eu sentei assim para chorar, o vizinho entra correndo da loja. Olha lá, tô roubando seu carro. Eu tinha um carrão. Agora eu estava com uma variante velha. Eu deixei a chave do contato, roubam a minha variante. O vizinho vai comigo. Eu pego um carro lá. Eu saio correndo atrás da variante. E eu consigo alcançar a variante. Jogo o carro em frente assim. E eu saio correndo. O carro parou. Quem tinha roubado meu carro, que eu tinha deixado a chave no contato, foi uma mulher. Eu peguei a mulher que estava dentro do volante. E olha a minha situação. Eu parei assim, o vidro aberto, agarrei no cabelo da mulher com uma raiva. Eu nunca agredi uma mulher na vida. E eu não podia fazer nada, que eu estava com o documento atrasado ainda, chamar a polícia, prendia meu carro ainda. E eu precisava dele para ir para a igreja. Eu estava vendo momentos muito difíceis. Joguei a mulher para o outro lado. Falei, você roubou meu carro. Ela, chama a polícia, eu quero ser presa. Ela falou assim, ela fala assim para mim. O conselho tutelar arrancou meus filhos. E faz 3 dias que eu estou usando droga. E não como. Aí o cara que estava comigo, cheguei, você roubou o carro de um pastor. Eu soltei o cabelo da mulher. Aí eu lembrei quem eu era. Aí eu falei para ela assim, você tá com fome? Ela falou assim, eu tô. Vão comigo. Fui lá para minha loja, deixei meu funcionário sozinho de novo, que voltou, já tinha voltado. Sentei nessa mesa que eu tô aqui agora. Falei para minha esposa assim, minha esposa estava em casa. Falei, Beth, tem um pouco de comida ainda? Essa é a mulher que estava roubando nossa variante. Aí eu dei um prato de comida para ela. Falei do amor de Jesus, coração arrebentado. Aquela mulher me abraçou, nós choramos. Eu senti a dor daquela mulher. Eu perguntei se ela queria entregar a vida para Jesus, sabe o que ela respondeu para mim? Eu não posso. Eu não posso. Eu respeitei ela. Aí eu falei assim, mas se você quiser um dia, você me procura. Aí ela disse assim, ela disse, eu prometo que procuro você. Um dia ela passou em frente à minha loja, ela entrou dentro da loja, me abraçou de novo. Eu falei, ser o pai daquela moça. Ela falou assim, um dia eu precisar, você me ajuda? E não era dinheiro que ela queria. Ela queria até saber que ela tinha esse conforto. Aquele dia à tarde, uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim assim,
para entregar esse dinheiro para você. Tá ouvindo? Deu uma E travadinha ela de novo. me entregou de... Agora Que hora, voltou. que hora parou? Até onde ela queria que não queria dinheiro, queria saber que tinha o senhor para afagar, para ajudar. Ah, aí ela foi embora. À tarde chegou uma pessoa na minha loja, naquele mesmo dia, falou assim, pastor, a minha irmã estava orando e Deus tocou no coração dela, ela nem te conhece, mas era para ter entregar esse dinheiro para você. Era exatamente o dinheiro que eu precisava pagar as contas, que era a luz e a água. À tarde, chegou uma pessoa lá na loja e falou assim, ó, mandaram, uma pessoa estava orando e Deus mandou fazer uma compra, isso no mesmo dia. E ela fez uma compra com tudo que você possa imaginar. A compra estava lotada. Tinha carne e tinha Coca-Cola. Mas uma compra não era uma compra pequena. E mandou me entregar. E a terceira pessoa me entregou assim, minha filha só tomava leite Hades. Ela era alérgica. Uma pessoa, essa era a Lucimara. Aquela mulher que eu disse que estava na miséria. Aquela mulher que eu disse para você, que disse assim para mim assim, eu vou embora com outro homem, com outra mulher. Ela chegou assim e falou, eu recebi o dinheiro e vim, eu comprei 3 caixas de leite para você, Hades. E me entregou 3 caixas de leite. Eu vi Deus revertendo toda a história. Sabe por quê? Porque eu sei que meu Redentor vive. Eu sei quem é Deus. Sabe as experiências que a gente tem com Deus faz com que a gente pregue e a gente sabe de quem está falando. Eu não prego sobre possibilidade. Não é um Deus possível. É um Deus de verdade. Deus abençoe vocês. Gratidão, seu Nilton. Ô, meu pai, como não chorar, né? Não tem como, não. Se Deus é Graças lindo, a né? Deus. A minha mente está, a leite está fosca. Graças a Deus. Ah, tá ótimo. Não, deu para ver tudo, deu para ouvir tudo, deu para transmitir a mensagem, né, gente? Glória a Deus. Eu vou deixar salva, vou subir no YouTube também. Mas gratidão, seu Nilton, foi uma grande bênção. Deus é lindo. Só isso que eu tenho para dizer. Gratidão, viu? Ah, meu Deus, finaliza aí, seu Nilton, que eu não consigo, não. Senhor, tu és digno de toda a honra, de glória e de todo louvor. Senhor, nós falamos sobre fé. Senhor, é a única coisa que nós temos. Senhor, o Senhor pode nos dar dinheiro, o Senhor pode nos dar muita coisa. Mas, Senhor, se o Senhor não nos der a fé, é impossível sobreviver nesse mundo, Senhor. Senhor, não nos tire a fé. E o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que a tua palavra é que nos traz a fé. Então, Senhor, é sobre a tua palavra que nós vamos aprender, Senhor, lançar a rede e lançar a fé, Senhor. Nós vamos semear, Senhor. Semear conforme a tua palavra. E nos ajude, Senhor, a se alegrar no dia da colheita. Porque, Senhor, muitas vezes nós estamos semeando com lágrimas nos olhos. Mas nós prometemos ao Senhor que nós não vamos deixar de semear. E nós queremos, Senhor, que a nossa colheita seja testemunho para o mundo. Não deixe, Senhor, que o mundo nos envergonhe. Não deixe que ninguém nos despreze. Ninguém pode passar pela nossa vida sem ver o que o Senhor anda fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, dê uma semana abençoada para todo mundo aqui. E nos deixe viver, Senhor, uma vida extraordinária com o Senhor. Para que teu nome seja exaltado através das nossas vidas. É por isso que nós queremos ter uma vida assim. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Deus abençoe. Muito obrigada. Ó, beijão pro senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima.